Olá pessoal, professor Gustavo Teodoro Lascosque do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos continuar este laboratório de introdução, então é a parte 2. O vídeo da parte 1 está disponível aí na descrição. Então nós abrimos o Packet Tracer, foi apresentado aí como montar essa topologia simples de rede com 3 computadores, um switch e um servidor. Aí foram feitos alguns comandos básicos de como acessar o switch, o comando show, questão de diretórios, e aí a gente encerrou nessa parte aqui no exercício 5, que seria o modo de configuração, que seria, por exemplo, como trocar o nome do switch. Então a gente vai continuar aqui da parte 6 em diante. Então, como configurar uma interface, como acessar, e aí lá no final a gente vai configurar os IPs e fazer alguns testes aí de conectividade para nossa rede. Bom, então primeiramente aqui eu vou abrir o Packet Tracer. Então vai ter esse ícone aí na área de trabalho do seu computador ou no menu, dependendo aí do sistema operacional. E aí lembrando que pode ser que como você já fez o login, ele já vai entrar direto, sem precisar do acesso da Cisco. Eu como fiz um logoff aqui, então ele vai pedir para eu entrar com o meu cadastro. Então você vai utilizar o seu nome, clicar aqui em avançar. E na sequência ele vai pedir a senha. Lembrando que isso aqui é importante porque ele te permite usar todos os recursos, salvar várias vezes. Então, por isso que é importante ter esse cadastro. Aberto aqui o Packet Tracer, então eu vou abrir aqui nos arquivos mais recentes. Então aqui eu vou ter a opção aqui em File de criar um novo arquivo, abrir amostras, salvar, né? Então eu sempre uso aqui o Ctrl S, em vez de ficar vindo com o mouse aqui e salvando. E aqui em arquivos recentes, então está o laboratório anterior. Então eu vou carregar ele aqui. Nesse processo inicial ele vai fazer todo o boot de volta do equipamento, o handshake das interfaces, então tem que esperar aqui um tempo para ele sincronizar. Então ó, se eu clicar aqui no switch e aqui em CLI, que seria a interface de linha de comando, então vocês vão ver aqui alguns comandos, ó, as interfaces reiniciaram. Aí é só dar Enter aqui, ó, e ele já vai mostrar. Lembrando lá que no exercício 5, então eu pus aqui ó, o nome Switch Gustavo, de vocês vai estar lá Switch Underline e o primeiro nome de vocês. E lembrando aí da nossa aula anterior, então ó, eu estou neste modo aqui, que é o modo usuário, eu só consigo visualizar. Então ó, se eu fizer o ponto de interrogação, ó, ele vai me mostrar alguns comandos que eu não consigo configurar basicamente nada. Então para eu pegar e entrar aí no modo administrador, eu posso digitar Enable, e aí ele vai passar para este modo agora, onde os comandos, ó, se eu fizer ponto de interrogação, ele já vai mudar, já vai ter mais opções aí para poder trabalhar. Aqui então, seguindo a nossa folha de referência, então lembrando, por exemplo, aqui no exercício 3, a gente tinha feito o show versão para verificar o uptime do equipamento. Como eu abri de volta aqui, né, então supõe que zerou o tempo aqui do simulador. Então, ó, se eu fizer um show versão, e lembrando aqui, ó, eu estou fazendo SH, que é o comando abreviado, ele aceita show ou SH. E aqui eu vou só colocar o começo da palavra versão e vou dar um tab. E aí ele vai completar aqui para mim, ó. E aí eu vou dar Enter e ele vai mostrar todas as informações do equipamento. O que tem aqui basicamente, ó, por exemplo, o uptime agora está em 1 minuto e 52 segundos, porque eu acabei de iniciar aí o meu equipamento com o simulador. E esse uptime ele vai incrementando aí com o tempo. Bom, agora a ideia aqui, o que, que é? A gente vai acessar uma interface que a gente não tinha feito até então. Então a ideia aqui do exercício 6, eu vou desabilitar a interface FAST 0/1. Como que eu vou fazer isso, né? Então, ó, eu vou estar aqui no modo administrador e eu vou fazer esse conft, que é o modo de configuração em modo texto.
Quando eu faço esse conft, eu saio aqui do diretório raiz e caio no diretório config. Então, lembrando isso aqui lá da aula anterior, ó, eu tinha lá mostrado para vocês como navegar. Então, se eu fizer um switch enable, eu caio neste diretório aqui, ó, o raiz, com ali a hashtag, aquela cerquilha, que significa o modo administrador. Quando eu faço conft, eu caio neste diretório aqui, ó, config, no modo administrador. Aí mudam os comandos, são comandos mais avançados. Se eu fizer um exit, eu volto um diretório anterior. Então eu estou no config aqui, ó, fiz o exit, eu caio de volta no diretório raiz. E se eu fizer o exit aqui, eu volto para o modo usuário. Então essa vai ser a navegação ali que a gente vai fazer. Então, ó, aqui no meu switch, eu estou no diretório raiz como administrador. Eu vou fazer o conft, ó, e cair no diretório config. Nesse diretório config, se eu fizer ponto de interrogação, ó, existe o comando interface, a interface, que é para eu justamente acessar uma interface específica do meu equipamento. Então eu vou fazer interface. Se eu fizer um ponto de interrogação aqui, ó, ele vai me mostrar as opções. E aí, dependendo do equipamento, eu tenho várias interfaces disponíveis. É claro que eu tenho que conhecer o meu hardware. Então, por exemplo, eu tinha mostrado aqui para vocês, ó, na aba Physical, esse meu switch específico aqui, ó, ele vem com 24 interfaces do tipo Fast Ethernet e duas aqui no canto do tipo Gigabit Ethernet. E lembrando aí, né, que então eu aqui do meu laboratório, eu coloquei a interface Fast 0/1 no PC0, A2 no PC1, A3 no PC2, e aqui no servidor eu usei a interface Giga 0/1. Se você tiver dúvida ainda, você pode colocar o mouse aqui e às vezes ele vai mostrar para você, dependendo do zoom ali, a interface que você selecionou. Mas é importante sempre ter esse mapeamento, porque muitas vezes, por exemplo, o próximo laboratório a gente vai fazer as VLANs, e nas VLANs eu preciso associar a VLAN a uma interface. Então eu tenho que conhecer onde está sendo utilizada aí cada interface. E lembrando também aí da aula anterior, o que seria esse Fast Ethernet Giga? Então aqui tem um resumo bem simples, e aí são os padrões de interfaces que a gente tem. Então o Ethernet é 10 MB, é a mais antiga que tem. A Fast seria os 100 megabits por segundo e Giga 1000 megabits ou 1 gigabit por segundo. Então são as taxas aí de transmissão. E a ideia é sempre que ele vai tentar sincronizar nas velocidades mais alta possível entre as duas pontas. Então nesse caso aqui 100 MB para o computador e 1 GB ali para o meu servidor. Bom, a ideia aqui do exercício então é eu entrar na 0/1. Então essa 0/1 ela está conectada aqui no PC0. Lembrando que nessa lógica da Cisco, ó, tudo isso daqui é o meu slot 0 e esta interface aqui é a 1. Então seria a Fast do slot 0, interface 1, ou posição 1. E nesse equipamento aqui eu posso ter da 0/1, 2, 3, 4 até a 24 aqui, ó, disponível. Então eu estou aqui em interface, ó, ele vai me dar essas opções. Nesse caso eu tenho uma Fast, que é o que eu quero entrar aqui, ó, Fast. Aí eu vou colocar aqui, ó, 0/1. Quando eu faço isso, ó, eu mudei de diretório novamente, ó. Então eu saí do diretório config e entrei no config if, config interface. Então agora eu estou numa interface e aí os comandos que vão ter disponíveis vai ser justamente de interface, ó. Se eu der um ponto de interrogação, ó, ele vai me mostrar aqui algumas opções. Por exemplo, CDP a gente vai ver bem mais para frente, agregação de link, descrições, a QoS são coisas que a gente vai ver mais avançadas aí. Por exemplo, aqui ó, o shutdown, que seria desligar, né, que é o que a gente vai fazer agora. Então, se eu fizer um shutdown, ele vai desligar, mas aí de forma
por configuração, que seria a forma administrativa. Ó. Então eu vou fazer agora aqui um shutdown na minha interface. Ó, e ele vai dar até esse recado, é só dar Enter, daí ó, ele vai me mostrar aqui, ó, o estado do link mudou. A interface FAST 0/1, ela mudou de forma administrativa para down. Então quer dizer, alguém entrou lá no equipamento e derrubou, desconectou essa interface. E aí, claro, né, evidentemente que o protocolo aqui também vai cair, porque se não tem comunicação física, também não vai ter o protocolo aí para responder. Então essa que é a ideia aí de eu acessar, por exemplo, essa interface aqui, ó. Então configuração, entrei na interface, shutdown, e aí ele vai pedir aqui no exercício 6, ó, para a gente verificar, que a gente viu também anteriormente, aquela tabela com as interfaces, ó. Então verifique o status da interface com o comando. Sempre que eu quiser visualizar, né, vai ser esse comando show, ó. Então show IP interface brief. Olha só que curioso, né? Sempre eu tenho que prestar atenção no meu diretório. Ó. O comando show está lá no diretório raiz. E agora eu estou aqui no diretório config if. Então eu vou ter que pegar e navegar, sair desse diretório e voltar lá para o começo. Se eu tentar, por exemplo, fazer aqui, ó, show IP interface brief, uma que com o tab ele nem vai completar, que já está indicando que tem algo de errado. Mas mesmo que eu digite completo aí o comando, ó, ele vai dar erro. Esse comando não existe neste diretório aqui, ó. Então eu tenho que sair. E aí eu vou ter duas opções, né? Uma, se eu fizer exit, ele vai voltar um diretório. Então eu estou no config if. Se eu fizer um exit e voltar um diretório, ó, eu caio no config. E se eu der um novo exit, ó, eu caio no diretório raiz. Eu tive que fazer 2 exits para voltar lá para o começo. A segunda opção é fazer isso aqui, ó. Então eu vou entrar novamente na interface FAST 0/1, ó. Eu estou no diretório raiz, conft, interface, ó, eu vou usar o tab, FAST, ó, com o tab ele já complementa para mim, 0/1. Entrei novamente na interface FAST 0/1. E agora eu preciso voltar lá para o começo para visualizar minha tabela com as interfaces. Então, anteriormente eu fiz com 2 exits, ó, que seria essa opção. Nesse caso aqui, como eu quero já voltar lá para o começo, eu não quero subir um diretório, eu vou ter que subir 2. Um comando mais interessante é o end. Ó, se eu fizer, ao invés do exit, o end, ó, ele já volta lá para o começo. É coisa simples, tá? Os dois são válidos, mas às vezes se eu estou num diretório muito avançado, eu preciso voltar lá para o começo, o end acaba sendo mais interessante que o exit, tá? E agora eu vou fazer aqui, ó, show IP, ó, até ele aceita com tab, interface e brief. E aí ele vai me mostrar, ó, a tabela com as minhas interfaces. E o que tem de curioso aqui, ó? Então agora o status da interface 1, ela mudou aqui, ó, de forma administrativa para down. Quer dizer, essa interface ela não foi alguém que puxou lá o cabo de rede, foi alguém que entrou no equipamento e desligou. Diferente aqui, por exemplo, das interfaces 4 até a 24, ó, que elas estão no status down, mas significa que não tem nenhum cabo plugado. Então essa aqui é a diferença aí desses modos. Então essa é a ideia aí do exercício 6. A gente vê a navegação e como acessar uma interface aí específica. E ali no 7 a gente vai ativar novamente essa interface. Então que seria a FAST 0/1. Como eu estou aqui no começo, ó, no diretório raiz, então vou ter que fazer todo o caminho de volta. Conft, aí eu caio no diretório config, aí eu vou colocar aqui a minha interface. Quando eu der Enter, eu caio no diretório config if de interface, e aí eu vou fazer o comando para habilitar ela, que seria o no shutdown. Então vamos lá. Aqui no meu equipamento, ó, eu vou fazer conft
E agora estou no diretório config. Preciso entrar na interface fast 0/1. Aí aqui a Cisco também vai te dar duas opções. Você pode utilizar o tab, igual eu estava fazendo anteriormente, ou com o tempo vocês vão ver os comandos abreviados. Então, por exemplo, ao invés de eu escrever interface, ele aceita o int, né, que seria a abreviação de interface. Aí, ao invés de eu escrever fast ethernet, ele aceita aqui o comando F e o 0/1. Então, olha só, ele fica bem mais curto aqui, ó. O efeito, o comando é o mesmo. Ó, eu vou dar Enter, ele caiu na interface fast 0/1. Ó, eu vou fazer um exit, volto para o config e aí eu posso fazer com tab, ó, interface tab, fast tab 0/1. E ó, também caí na interface. Então aí as duas opções não tem efeito nenhum. Alguns preferem usar comando abreviado, outros o tab. Então aí é questão de estilo mesmo. As duas opções são válidas. Particularmente quando é comando muito avançado, que eu não lembro bem, eu gosto de usar o tab, que ele vai completando para mim e vai me dando as opções. Mas aí é gosto mesmo ali é estilo mesmo de configuração. Bom, eu estou na interface fast 0/1. Repare aqui que ela está desligada, ó, ela está aqui em vermelho, que seria onde foi engatado o PC0. E agora a ideia é habilitar ela. Se eu der o ponto de interrogação aqui, ele vai me mostrar os comandos, ó, e não tem um comando específico para habilitar ela. Então, o que a gente costuma fazer é usar uma combinação de dois comandos, que seria esse comando aqui, o no, e o shutdown. É algo meio estranho, o shutdown seria desligar. Então, quando eu faço a combinação no espaço shutdown, seria o não desligar, que na prática significa o ligar. Então é desse modo aí que a gente vai fazer para habilitar ela. Ó. No espaço shutdown. E aí ele vai habilitar a interface. E aqui também, né, vai existir algumas opções. Aqui eu fiz o no shutdown, ó, ele vai fazer o handshake aqui, daqui a pouco vai sincronizar e habilitar a interface. Se eu quiser desligar ela novamente, eu poderia fazer o shutdown completo ou o abreviado. Em vez de escrever shutdown, eu só coloco shut e ele vai desligar novamente, ó, de forma administrativa. Aí. Bom, eu quero habilitar novamente no shutdown, ou também eu posso fazer na forma abreviada, no espaço shut e enter. Ó. E ele vai habilitar. Então, essas opções aí tem variações, né, esses comandos abreviados. Então aqui, ó, por exemplo, o int seria aí a abreviação do interface. Por exemplo, se eu fizer int fast 0/1, isso aqui é a mesma coisa que eu digitar interface fast ethernet 0/1. Comando shut, né? Shut seria igual ao shutdown. O que a gente utilizou no começo, o en, seria igual a enable. O conft, ele já é a abreviação do configure T de terminal, o modo texto. Então são algumas opções que a gente tem aí para poder trabalhar. Mesma coisa se eu quisesse acessar a interface lá do servidor. Então vamos aqui para o Packet Tracer, lembrando ó, que o servidor ele está na interface Giga. Ó, aqui no meu equipamento eu estou ainda na interface Fast 0/1. Então eu vou sair, vou voltar lá para o começo, vou dar um End e Enter. E por exemplo, ó, vou fazer aqui um show int, que seria já abreviado, né? O SH é a abreviação do show, int de interface, giga 0/1. E ó, se eu der um enter, ele vai me mostrar todas as informações da interface gigabit 0/1. Então ó, ela está conectada,
está lá no meu servidor, está app. Ela está aqui com uma largura de banda de 1 milhão de kilobits por segundo, ou aqui, que aparece mais fácil, 1000 mega, 1 gigabit, né? Então seria essa ideia aí. E no modo Full Duplex. Então o que muda basicamente da Fast para Giga é essa primeira letra aqui, ó, F de Fast e o G de Giga. Mesma coisa se tivesse uma Ethernet, daí seria o E, mas a Ethernet já é uma interface mais antiga, então dificilmente vocês vão encontrar hoje em dia nos equipamentos mais novos. Então essa é a ideia aí de habilitar uma interface. E na sequência aqui no exercício 8, agora a gente vai subir para a camada 3, então a gente vai mexer com IPs. Então a gente vai configurar endereços do tipo IPv4. Bem para frente vocês vão ver IPv6 também. A ideia aqui vai ser configurar nos computadores, nesses endereços e máscara, no servidor aqui o final 253 e no switch 254. E aí a gente vai fazer o teste de conectividade, que é o famoso ping. Então primeiro eu vou configurar aqui nos computadores e depois fazer ali no switch. Bom, então aqui no Packet Tracer, ó, como é que eu vou fazer isso? Bom, primeiro se eu colocar um ponteiro do mouse em cima, ó, ele vai me mostrar os IPs. Acho que aqui eu já tinha configurado, por isso que ele salvou. Mas eu vou fazer aqui novamente, só para mostrar ali, ó. Então eu vou clicar no meu computador. Eu vou vir aqui na aba Desktop e IP. E aí ele vai ter aqui duas opções disponíveis. Essa de cima que é o IPv4, o IPv6 a gente vai deixar em branco por enquanto. E aqui eu vou colocar então 192.168.1.1, que seria o meu PC0. E quando eu faço isso, ele complementa para mim aqui com a máscara, que é um assunto que a gente vai ver mais para frente também aí, que seria uma classe C/24. E isso eu vou fazer em todos os computadores aqui, ó. Então se eu pegar um computador em branco, por exemplo, esse PC3 aqui, ó, eu vou clicar em Desktop, IP, ele vai vir aqui, ó, zerado, eu vou deixar por enquanto em modo estático, 192.168.1.10, por exemplo. E a hora que eu for clicar aqui na máscara, ó, ele já vai completar para mim no padrão classe C 255, 255, 255 e 0. Então a gente vai fazer as configurações em todas as interfaces aqui, ó. PC1 vai receber o endereço 2, que é igual está aqui tá indicado aqui em cima na topologia da rede, ó. PC1 tem que receber o endereço 92.168.1.2/24. O que significa esse /24? Então vamos só expandir um pouco isso daí. Que seria a forma abreviada. As duas notações elas são equivalentes. Então sempre que eu tenho aqui, por exemplo, 192.168.1.2/24, isso aqui significa que o meu IP ele vai ser o 192.168.1.2 e a minha máscara de rede, ou máscara de subrede aí, ela vai ser a 255.255.255.0. Então, como isso aqui ocuparia muito espaço nos diagramas para indicar e tudo mais com vários dispositivos, o pessoal resolveu fazer essa anotação aqui. Mas qual que é a lógica desse /24 para 255, 255, 255.0? Aí a gente vai ter que lembrar um pouco lá de binário. Então, se você pegar aqui, ó, e converter esses 4 valores aqui em decimal, ó, o 255 ele é igual a 8 bits 1. Então isso aqui seria o 255 de decimal para binário, ó. Então eu vou ter aqui o primeiro octeto, seriam os primeiros 8 bits igual a 255. O próximo aqui, ó, que seria o segundo octeto, também é 255. Então se você fizer a conversão de decimal para binário,
você vai ter 8 bits igual a 1, que seria o segundo octeto. Terceiro aqui, ó, novamente 255, então novamente vai ter 8 bits igual a 1, seria aqui o terceiro octeto. E o último aqui é 0, ó. E 0 decimal, se você converter para binário, ó, você vai ter 8 bits igual a 0. Aí só lembrando que isso aqui de cima está na notação decimal, isso aqui embaixo está na notação em binário. Então essa aqui é a lógica que existe aqui, ó. Os 24 primeiros bits da minha máscara de subrede são 1. Ó, então eu tenho 8 aqui, mais 8, 16, mais 8, 24. Então essa aqui é a conversão que a gente costuma utilizar aí em redes. Então dessa notação de decimal para binário ali. Que é o que futuramente vocês vão ver que a gente chama de classe C, essa conversão. Vou dar um outro exemplo aqui de um outro endereço que é muito famoso. Por exemplo, 172.16 ou 17.0.1. Esse aqui geralmente esse aqui é um endereço do tipo classe B. E o classe B ele seria um /16. Então muitas vezes vocês vão se deparar com este tipo de endereço aqui. Aqui seria a mesma lógica, ó. /16 seriam os 16 primeiros bits igual a 1 da máscara, ó. Então o que seriam os 16 primeiros? Ó, eu tenho 8 aqui, mais 8, ponto, e o restante é tudo zero. Ó. Então eu tenho 8 bits zeros aqui e 8 bits zeros lá no final. Então isso aqui está em binário. E aí os 16 primeiros bits aqui da máscara igual a 1. Se eu for converter isso aí para decimal, e eu vou precisar isso porque na Cisco em IPv4 a gente vai ter que configurar a máscara no formato decimal, em IPv6 não, mas daí é outra história. Então, ó, esses 8 primeiros bits aqui igual a 1 corresponde ao valor 255. Esse aqui também 255. Esse aqui ficaria 0. E esse aqui ficaria 0. Então, o /16 aqui, ó, ele é equivalente a 255, 255, 00. O /24, que é o que a gente está usando nesse laboratório, 255, 255, 255.0. Então ele tem um octeto a mais ali. Também vai existir o classe A, a gente vai ter uma aula só sobre isso, e as máscaras que elas não seguem essa lógica, que seriam as subredes, então máscaras de tamanho variável também, que aí vai ter, por exemplo, um /25, /26. Lá em redes de acesso, a gente vai trabalhar muito com /30 para economizar IP. Então são máscaras também que são comuns de se utilizar ali. E repare que aqui, ó, quando eu for configurar, ó, o meu PC 3 ou até o meu servidor aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou vir aqui em desktop e IP, ó. Para vocês ele vai aparecer assim zerado, que não foi configurado, ó. Então vai estar aqui em estático, ó. Você vai digitar 192.168.1.3 e a hora que você clicar aqui, olha, vai completar para você no padrão decimal. Então aí que seria o /24. Nos futuros laboratórios também a gente vai configurar aí Gateway DNS, a gente vai explicar também o que é essas opções. Como aqui é uma rede local, eu só preciso de duas coisas basicamente, que é o meu endereço IP e a minha máscara. É isso que eu vou precisar aqui por enquanto. O porquê da máscara de subrede, também aí por que esse parâmetro é importante, é ele que vai separar qual que é a parte do meu endereço que é utilizada para a rede e qual que seria para o meu host, para o meu equipamento. Então, por exemplo, aqui, ó, sempre que for bit 1 na máscara, aqui, aí falando só da máscara específico, ó,
toda essa parte aqui vai ser usada para a rede. E quando for bit 0, é o que a gente chama aí de host, seria o meu equipamento. Então, como seria o meu H ali, por exemplo. Então, essa aqui vai ser a lógica aqui, ó. O que que isso significa na prática aqui? Por exemplo, ó, eu tenho o endereço 192.168.1.2. Nessa história aqui, o que que é rede e o que que seria host? Aí eu vou utilizar a ideia da máscara, ó. E a máscara vai estar me dizendo aqui o seguinte, ó, este primeiro octeto aqui, ó, ele é para rede. Então isso aqui é rede, isso aqui é rede. Esse último aqui do final é host. Então significa o quê? Esse endereço 192.168.1.2, 192.168.1 corresponde à minha rede. E o 2 corresponde ao meu equipamento, que seria aí o meu host, o meu dispositivo. Então é assim que eu faço essa combinação de, com um valor só, uma sequência só, poder separar o que é rede do que é host. E por que que isso aqui é uma rede local? Ó? Se você reparar, o que que eles têm em comum aqui, ó? PC0, PC1 e o PC2. A mesma rede, ó. Reparem que todos estão no barra 24, inclusive o servidor. Desse barra 24, então aqui ó, os 3 primeiros valores correspondem à rede. E olha aqui o PC0, qual que é a rede dele? 192.168.1. PC1 também, ó, 192.168.1. PC2, 192.168.1. E o servidor, 192.168.1 também. Quer dizer, todos estão na mesma rede. Então, todos estão interligados por um switch. Tá, mas aí como que eu separo os equipamentos dentro dessa rede? Aí vem a parte final aqui, ó, que seria a parte de host, ó. Então o PC0, ele é o equipamento 1 da rede 192.168.1. O PC1 é o equipamento 2 da rede 192.168.1. PC2 é o equipamento 3 da rede 192.168.1. E o meu servidor é o meu equipamento 253 da rede 192.168.1. E o meu switch, né, conforme a minha tabela lá do exercício, ó, ele vai ser o equipamento 254 da rede 192.168.1. Então é assim que a gente faz essa separação ali. Eles precisam estar na mesma rede para se comunicar, tá? Senão a gente vai precisar de um roteador, que vai ser aí os laboratórios mais avançados. Eu só vou deletar esse PC3 aqui. E aí eu fiz as configurações. No servidor aqui, lembrando lá do laboratório anterior, a gente instalou mais uma interface. Então o que você vai precisar fazer na hora de configurar? Você vai vir aqui em Desktop, IP, subir aqui a aba, ó. Aqui em cima ele vai me mostrar as duas interfaces disponíveis. Então a Fast0, que a gente não vai utilizar, e a Gigabit 1, ó, que eu configurei. Aí é só fazer a mesma configuração, né? Então 92.168.1.253, ó, eu vou apagar aqui. Então para vocês vai estar em branco, aí você vai fazer 192.168.1.253, máscara ele completa normalmente, e aí ele está configurado o IP, ó. Se eu colocar o mouse aqui em cima, então ele vai mostrar para mim esta opção. Então tanto qualquer equipamento que vai trabalhar com IP, ele vai precisar desses dois parâmetros, endereço IP e máscara de subrede. Eu vou mostrar aqui, ó, nesse meu computador, que daí é um Linux. Só muda o comando no Windows, lá você vai no terminal você usa o ipconfig, no Linux é ifconfig. Se eu fizer aqui, ó, um ifconfig, ele vai me mostrar, ó, eu tenho esta interface aqui, ó. E olha só aqui meu endereço IPv4, ó. Então ele vai mostrar como eu estou na rede 192.168.10. Eu sou o equipamento 104 desta rede. E olha aqui a minha máscara, ó. Uma classe C seria barra 24, 255, 255, 2550. Então, ó, esses octetos aqui
esses três primeiros me indicam que isso aqui é rede. E essa parte final é host. Então, ó, esta é a rede, o 92.168.10, os três primeiros aqui. E esse é o host, o computador 104. Então, sempre vai seguir essa lógica, todos os equipamentos aí. Celular, computador, tablet, sempre vai trabalhar desse jeito, tá? Bom, feito essa parte da configuração aqui, com as máscaras, falta o nosso switch para configurar. Lembrando que o switch ele é um dispositivo da camada 2, então ele não vai tratar os pacotes com IPs, ele não vai fazer o processo de roteamento que a gente vai ver futuramente. Mas esses, principalmente gerenciáveis, eles muitas vezes eles vão ter uma VLAN, onde nessa VLAN já vai vir pré-configurado um IP para eu poder acessar ele. Ou neste caso aqui eu vou colocar um IP na minha rede. Então aqui só atenção aqui no exercício 9, esse comando aqui tem que corrigir, ó, que ele é 254, que eu vou fazer aqui, e a máscara é a mesma. Isso aqui eu vou fazer na VLAN 1. VLAN é o nosso próximo laboratório, tá? O que seria essa VLAN 1? Então todo switch gerenciável de fábrica, vou fazer aqui um enable, ele vem com todas as interfaces dele, a FAST 0/1 até a 24 e a Giga, agrupadas nessa interface virtual, que é o que a gente chama de VLAN. Então, se eu fizer esse comando aqui, ó, show VLAN brief, que é o que a gente vai usar muito no próximo laboratório, lembrando, o show é mostrar a VLAN, e esse brief aqui seria uma descrição. Ó. Então, eu vou dar Enter, e ele vai me mostrar essa tabela aqui. Ó. De fábrica, todos os switches eles vêm com essa VLAN 1, que tem o nome padrão, né, em inglês seria default, e com todas as interfaces, ó, associadas a essa VLAN. Eu não consigo deletar essa VLAN ela sempre vai existir. Se eu quiser criar uma nova para separar e tudo mais, aí eu vou ter que criar uma VLAN 2, 3, 4, mas a VLAN default ela sempre vai existir. Então é assim que vai vir no modo de fábrica. Aí. E qual que é a ideia? Como eu quero acessar esse meu equipamento por IP, então eu vou colocar um IP nesta interface virtual, que seria a VLAN. Então aqui ó, eu vou entrar no conft. Como que eu vou entrar nessa interface VLAN 1? Do mesmo modo aqui, ó, que uma interface física, ó, interface VLAN 1. Isso no modo config. Ó. Então vamos lá, ó, int VLAN espaço 1. Ó, repare que eu entrei na VLAN 1, eu caí nesse diretório ó, config interface, config if, e agora eu vou fazer aqui ó, IP espaço address, cuidado aí com address, 2 Ds e 2 S, ou aí o tab é muito interessante, ó, vou pôr add e tab, ó, ele já completa para mim. E aqui vem na sequência, ó, se eu der um ponto de interrogação, ele vai me mostrar, ó, você tem duas opções nesse comando. Ou você informa na forma estática, a.b.c.d, que é o nosso caso, ou via DHCP para receber esse endereço, que é o que a gente vai ver bem mais para frente ali no curso. Então eu vou colocar aqui na forma estática, ó, 192.168.1.254, seguindo a ideia aqui da minha tabela ó, do exercício 8. Então só atenção que aqui tá errado aqui na folha, tá? Espaço, e ó, se eu der um ponto de interrogação, agora ele vai me dizer, ó, a máscara. Que é aquilo que eu comentei, eu sempre vou precisar do endereço IP e máscara de subrede, ó. E a máscara é nesse formato aqui também, ó. Não é o /24, seria o formato 255, 255, 255 e 0. Se eu fizer um espaço, ponto de interrogação, ó, ele vai me mostrar aqui um CR. Né? O clear, o comando está completo. Ó. Então eu vou dar Enter e ele aceitou o IP. Então a IP, espaço address, espaço endereço IP, espaço máscara. O que falta agora é eu habilitar essa minha VLAN. Como é que eu vou fazer isso? Igual uma interface, ó, no espaço shut ou no shutdown.
E aí ele vai subir a minha VLAN. Então agora esse meu switch ele passa a ter um IP. Se você colocar o mouse, ele vai mostrar ali, aqui por causa do zoom meu vai estar bem rápido, mas lá embaixo ele vai mostrar a VLAN 1 com o endereço IP, e ela vai estar apta, ela está habilitada para poder acessar. Então vou fazer aqui agora um end, para voltar lá para o começo. E aí a ideia é de fazer o teste de conectividade para depois também ver a questão aí dos MAC address, o que seria um switch em relação, por exemplo, a um hub, quais que são as facilidades aí desses equipamentos. Então aqui no exercício 10, ó, ainda no meu switch, eu vou fazer esse show MAC address table. E o switch ele vai trabalhar com o MAC address, por isso que a gente diz que ele é um dispositivo da camada 2, ó, então show. Vou fazer aqui um MAC traço e vou dar um tab, ó, ele vai completar aí para mim. Repare que é chato a chance de você errar ao digitar esse comando, né? Então o tab ele vai facilitar aí. E ó, quando eu dou Enter, ele vai me mostrar essa tabela que é o que a gente chama de tabela CAN. Ela é uma tabela dinâmica, ela tem uma função específica. Eu vou mostrar para vocês um passo a passo da importância dela. Mas o switch, um equipamento para ele ser um switch, ele vai ter que fazer este processo, que é justamente de chaveamento que a gente chama. Então ele vai ter que ter uma tabela dessa, e ele vai ficar analisando os pacotes, e ele sempre vai montar essa tabela com a VLAN, o MAC address e a interface que está associada a esse MAC address. Então o switch ele sempre vai armazenar isso, e uma vez que ele tem essa tabela construída, ele recebe o pacote, ele vai para esta tabela aqui, e aí se esse pacote já tiver um endereço associado a essa tabela, ele manda somente para aquela interface associada aqui com o MAC address. E aí ele poupa, ele economiza de ocupar as outras interfaces. Por isso que ele é mais interessante do que um hub, que o hub simplesmente recebe e joga para todo mundo. O switch recebe, vem para a tabela e joga para aquela interface específica. Então isso, por definição, que é um switch. A nossa tabela aqui ela está limpa, então ela está sem uso. E agora a gente vai começar a gerar alguns tráfegos aqui na rede. Então, por exemplo, eu vou vir aqui ó, no meu PC0 e eu vou fazer o teste de conectividade. Ó. Então eu vou pegar, vou clicar nele. Aí agora, em vez de eu vou estar aqui em desktop, eu vou vir nesse terminal aqui, ó, prompt de comando. E aí eu vou fazer o comando ping. Ó. Ping espaço 192.168.1.1. Repare que eu vou estar aqui fazendo um ping para ele mesmo, né? Ó, porque eu estou nesse PC0 e estou pingando para ele mesmo. Ó. Então ele vai responder ali normal. Agora eu vou fazer... aqui uma dica. Quando eu estou no terminal, ó, se eu apertar a seta para cima, ele volta o último comando. E aí eu só vou apagar. E agora eu vou fazer aqui ó, um ping para o PC1. Ó. Então eu estou no PC0 e vou disparar no PC1. Quem que é o PC1? Ó, o endereço 2. Ó. Então ping 192.168.1.2. E ele está respondendo. Então, ele, por padrão, aqui ele vai disparar 4 pings e daí vai parar. Então, do PC0 para o PC1 deu OK. Agora eu vou pegar aqui do PC0 para o PC2, ó, que tem o endereço 192.168.1.3. Então, eu vou apertar a seta para cima. E agora só vou mudar aqui para 3. Ó, e deu OK também. Então, está comunicando com o PC1, PC2. O meu servidor aqui ó, tem o endereço 253. Então vou fazer aqui para cima. E agora 253. Ó, também está respondendo. Ó. Então deu sucesso. 4 pacotes enviados, 4 recebidos, nenhum perdido. E tem o meu switch. Meu switch é o 254. Perdeu o primeiro, ó, que ele vai montar a tabela ARP. Isso aí vocês vão ver mais para frente ali. E depois que ele montou a tabela ARP, ó, ele já respondeu ao restante.
Se eu disparar de volta, agora que ele já montou a tabela ARP, ó, ele não vai perder nenhuma. Isso aí vai acontecer muito, vocês vão ver também o que seria essa tabela lá para frente. Então todos estão respondendo. Quando eu fiz esse processo de conectividade, o switch aqui, ó, do PC0 para o PC1, o pacote ele veio para a interface 0/1, fast 0/1, e mandou aqui para 2 e retornou. Nesse processo, ele foi lá e montou a tabela dele. Ó. Então, se eu pegar e colocar aqui de volta o comando ó, show mac-address table, ó, ele construiu esta tabela. Ó. Então, esses MAC address estão na VLAN 1, foram montados de forma dinâmica, quer dizer, eu não configurei essa tabela CAN, ele fez isso para mim. E aqui são as interfaces que estão associadas ao MAC address. Essa relação entre interface e MAC address é o que é chamado de chaveamento, que é o switching, que é aí que vem o nome switch do equipamento. Então, basicamente, o que difere um switch de um hub é esta facilidade. Mesmo que um switch ele não seja configurável, esses bem comuns, assim que tem 8 portas, eles fazem esse processo automático. E muitas vezes vocês vão ver que às vezes quando você conecta um equipamento novo, ele faz um reset e aí ele pisca cada uma das interfaces e ele faz uma nova varredura justamente para construir essa tabela CAN, essa tabela que ele vai fazer todo o processamento do switch. Então essa é a ideia, a função de um switch. Bom, essa tabela aqui você pode copiar no exercício 12, tá? Então a gente fez ali o 10, não tinha ninguém, porque eu não tinha feito nenhuma comunicação. Aí eu comecei a fazer aqui os pins, que seria o exercício 11, para cada um dos equipamentos. E aí vai aparecer isso aqui no exercício 12. Então essa é justamente esse resultado aqui. A ordem ela vai variar, porque depende da ordem que você fez o ping, a comunicação. Agora isso aqui, ó, vocês podem simplesmente pegar e selecionar. Aqui no Packet Tracer você pode fazer um copy. E aí você pode salvar no bloco de notas. E também daí você pode me enviar ali para o e-mail junto com o arquivo do Packet Tracer. Tá? Então é só isso que eu vou pedir ali para vocês desse exercício de resposta. Então vocês vão me mandar essa tabela no corpo de e-mail e o arquivo com o simulador também. Vou mostrar aqui um passo a passo. Essa parte vocês não precisam aí fazer. Tá? O laboratório ele acaba ali no exercício 12. Mas é só para mostrar bem detalhado essa função do switch. Então eu vou pegar primeiro aqui, eu vou limpar essa tabela. CAN aqui, que seria o clear MAC address table. E se eu colocar aqui para visualizar, ela vai estar resetada. E aqui eu vou colocar agora no modo simulação. Vou fechar isso aqui. E eu vou fazer um passo a passo. A gente vai usar futuramente também, ao invés de eu pegar e ficar disparando aqui do terminal, eu tenho um recurso aqui no Packet Tracer, que eu posso abrir um ambiente de simulação, e eu vou pegar este pacote aqui em cima. E eu vou fazer aqui um ping, por exemplo, do PC0 para o PC1, que é esse pacote em verdinho aqui, ó. E eu vou deixar aqui no canto o switch para vocês visualizarem também. Deixa eu arrastar aqui para o canto. Então, ó, a minha tabela aqui ela está zerada e eu disparei o pacote do PC0 para o PC1. O que vai acontecer? Vai sair do computador 0. Ó, saiu o pacote aqui, chegou no switch. O switch ele não tem nada na tabela dele aqui, ó. Então ele acabou de receber o pacote do PC0, ó, e o que ele fez? Ó, ele já cadastrou, ó. Na porta eu recebi esse pacote, ele veio da interface FAST 0/1 e eu já cadastrei esse MAC address. Ele começou a construir a tabela dele aqui.
que vai acontecer na sequência? Ele precisa enviar para alguém. Aí esse pacote aqui em verde, ele tem um MAC address de destino. Como o destino aqui é o PC1 e o PC1 ó, não está cadastrado, o que ele vai fazer agora? Ele vai mandar isso aqui para todas as interfaces. Ele está funcionando como um hub nesse momento. Ó. Então ele vai disparar aqui para todo mundo, ó, todas as interfaces. Esses aqui verificaram que não é para ele, então ele simplesmente descartou o pacote. E a minha tabela aqui continua a mesma. Ó. E agora vem a resposta do ping. Ó. Esse computador ele detectou, opa, esse pacote é para mim, eu vou responder. E agora ele vai devolver para o switch, que vai devolver para o computador. Olha só que curioso, quando esse computador ele devolver para o switch vai receber na fast 0/2 e vai cadastrar esse MAC address, ó, que é o que vai acontecer na sequência. Ó. Então ele recebeu o pacote na 0/2. Se eu for verificar a tabela, acabou de cadastrar na 0/2. E quem que é o destino? O computador PC0, que já está cadastrado. Quando ele enviou o ping, o switch já cadastrou. Então o que vai acontecer agora? O switch vai detectar que esse MAC address já está cadastrado e vai enviar somente para aquela interface, em vez de enviar para todas, como aconteceu lá no envio do pacote do ping. Ó. Então agora ele encaminhou somente para cá e deu sucesso à resposta. Ó. E assim ele começou a construir a tabela CAN com o equipamento 1 e 2. O que acontece se eu fizer um novo ping? Agora, como ele já tem cadastrado, então eu vou pegar aqui um PC0 e PC1, fazer novamente esse passo a passo. Olha, encaminhou o pacote em azul. Antes ele enviou para todo mundo. Agora ele já tem aqui, na fast 0/2, que é o meu destino. Então ele vai encaminhar somente para essa interface e vai retornar para cá. Retornou para o switch devolve para cá. Enquanto isso, as outras interfaces estão livres. Então essa aqui é a vantagem. O switch ele não gera tanto congestionamento devido a esse mecanismo. E o mesmo caso aqui, por exemplo, eu vou fazer o PC0, que já está cadastrado, com o PC2, que não está. Então, próximo pacote ali. Então, ele vai disparar em laranja aqui. Ele vai verificar que esse MAC de destino ele não tem. Se ele não tem, ele vai jogar para todas as interfaces, inclusive aquela que já tem cadastrado, porque aí lembrando, eu posso pegar numa interface de switch, eu posso associar mais de um MAC address. Por exemplo, quando você vai ligar dois switches em cascata, você está associando todos aqueles MAC address daquele switch na interface. Isso aí é o que a gente chama do processo de bridging, tá? Que é o que também o switch vai fazer na frente, que seria uma ponte, né? A bridge mesmo. Como esse MAC address não está aqui nem no servidor, ele descartou. Só que aqui chegou no destino. O switch ainda não cadastrou. Ele vai cadastrar o retorno do ping. Então esse computador recebeu, viu que é para ele e vai retornar. Nesse retorno, ele encaminha para o switch. Encaminhou para o switch recebeu na fast 0/3. Olha o que aconteceu com a tabela dele. Acabou de cadastrar aqui. E aí ele devolveu somente para o PC0 porque já estava cadastrado, deixando as outras interfaces livres. Então assim que ele vai construindo a tabela. E para finalizar, falta ali o PC0 para o servidor. Então vou pegar aqui o PC0 para o meu servidor. Seria o pacote aqui escuro aqui, verde azul. Caminhou para o switch. Ele não tem o endereço do servidor, vai replicar para todo mundo. Esses daqui vão descartar e o servidor recebeu. O servidor recebeu, mas ainda não devolveu. Então a tabela dele continua assim. Quando o servidor devolver aqui, ele vai cadastrar na tabela. Devolveu, chegou aqui.
Ele fez o cadastro, ó, na interface Giga. Ó. Esse é o MAC address do servidor. E devolveu lá para o destino. E agora ele cadastrou todos os dispositivos de rede. Qualquer outra comunicação que eu fizer agora, ó, por exemplo, PC1 para o servidor 0, que seria esse em verde claro, ó, ele simplesmente vai encaminhar direto, porque já tem na tabela dele todos os MAC address. Ó. Caminhou para cá, ao invés de jogar para todo mundo, joga direto para o servidor. Aqui ele vai construir na tabela, o servidor respondeu, vem para cá e retorna, ó, para o meu equipamento. E assim ele vai montando a tabela dele. Disparar mais um aqui para o servidor. Só minimizar aqui. Aqui no meu switch. Caminhou aquele pacote ali. Veio para o servidor, ó, e retornou. Então agora vai ficar o fluxo só nessas interfaces Giga 1 com a Fast 2. Ó, todos os pacotes com os pins. E aqui embaixo ele vai mostrar para mim, ó, o sucesso, né? Então se falhar, ele vai mostrar ali falha. Se der certo, vai mostrar sucesso. A gente vai utilizar muito esse recurso aí para validar os laboratórios. Então esta é a parte 2. No próximo laboratório a gente vai fazer algo semelhante aí com o VLANs. Até a próxima e tchau.